Agradecer, ó Deus, por esta manhã de domingo, ó Deus, pela noite que passou, por mais um dia, ó Pai, que nós temos na Tua presença, onde as Tuas misericórdias se renovaram. Te louvamos e te exaltamos, ó Deus, porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós, tem nos ajudado, tem nos sustentado. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te pedir por este momento de culto, que o Senhor esteja ministrando, que o Senhor esteja falando aos nossos corações, que nós estejamos, ó Pai, atentos para ouvir aquilo que o Senhor tem para ministrar nesta manhã. Que em nome de Jesus, ó Deus, seja repreendido toda e qualquer, ó Pai, tentativa do inimigo de frustrar aquilo que o Senhor tem para nos dizer. Que nós estejamos com os nossos corações cativos ao Senhor, atentos para ouvir a Tua voz, ó Pai. Em nome de Jesus, que seja um momento, ó Deus, onde a Tua graça seja manifesta e que em nome de Jesus, ó Deus, eu clamo por onde quer que esta mensagem chegar, que haja, ó Pai, mudança de comportamento, salvação, libertação, que haja manifestação da Tua graça. Assim nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Vamos lá então? Convido você a abrir a Bíblia, abrir a palavra do Senhor, no Evangelho de João, capítulo 14, nós vamos ler dos versos 1 até o verso de número 6. Evangelho de João, 14, de 1 a 6. Certo? Vamos contextualizar. Beleza? Vamos pensar um pouquinho no que nós vimos até agora, enquanto você vai abrindo aí a sua Bíblia. Vamos lá. Até agora, ao longo de 2020, mesmo com tudo que está acontecendo, com tudo que nós vivenciamos, nós continuamos estudando o Evangelho de João. E aí nós vimos no Evangelho de João que Jesus, ele é a essência de todas as coisas. Tudo que foi feito por meio dele, sem ele, nada teria sido feito. E aí nós vimos que o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Nós vimos que Jesus, ele é a essência da criação, ele é a essência da minha vida, a essência da sua vida, a essência dos nossos relacionamentos, precisa ser a essência dos nossos relacionamentos. Jesus é a essência de tudo. E aí Jesus sendo a essência de tudo nas nossas vidas, nós entendemos que nós precisamos evidenciar essa essência de Deus em nós. E aí para que a gente possa evidenciar essa essência de Deus em nós, nós aprendemos que precisamos proclamar, precisamos anunciar Jesus, precisamos fazer discípulos, né? Nós vimos isso quando André ouviu de Jesus, quando André teve um encontro com Jesus, ele voltou para casa e contou primeiro com o seu irmão Simão Pedro. E aí nós vimos também que por termos a essência de Deus em nós, nós precisamos adorar a Ele independente de onde estivermos. Não é verdade? Nós vimos isso lá na figura da mulher samaritana, quando ela estava em dúvida: Senhor, onde é que a gente deve adorar? É em Jerusalém ou é no templo? E aí Jesus diz: olha, chegará o tempo em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque Deus é espírito, e assim importa que nós o adoremos, em espírito e em verdade. Um caminhar contínuo de adoração, um estilo de vida que reflete a adoração ao Senhor, né? E aí nós vimos que muitas vezes, e principalmente podemos perceber isso ao longo de 2020, muitas vezes nos achegamos, nos aproximamos de Deus com interesse. Nós nos achegamos a Deus esperando receber alguma coisa. Nos achegamos a Deus somente por aquilo que Ele pode nos ofertar, por aquilo que Ele pode nos dar. E aí nós vimos isso na multiplicação dos pães e peixes, né? Muitas pessoas foram ali alimentadas pela multiplicação de pães e peixes, mas essas mesmas pessoas que estavam ali interessadas só com a sua barriga, interessadas só com a sua satisfação pessoal, eles lá na frente estarão gritando: crucificam. Não houve efetivamente uma conversão, não houve efetivamente um compromisso com o Senhor. E aí às vezes nós também fazemos desse jeito. Nos achegamos a Deus clamando e pedindo a cura por alguém, clamando e pedindo um emprego, clamando e pedindo uma mudança de situação ao nosso redor, mas nem sempre estamos dispostos a ser aquele menininho que abre mão do seu lanche para alimentar uma multidão. E aí nós vimos também que Jesus nos deixa algumas lições preciosíssimas. Lição, por exemplo, de serviço, onde Jesus lavou os pés dos seus discípulos, inclusive
de Judas, que o estaria traindo logo em seguida. Olha que coisa difícil de pensar, difícil de praticar. Mas Jesus diz, olha, eu sendo o mestre e senhor, vos lavei os pés, vocês devem fazer o mesmo. Vocês devem lavar os pés daquele que você não gosta, daquele que é seu inimigo. Você deve lavar os pés dessas pessoas. E aí nós entendemos que é uma lição de humildade, de serviço, de cristandade, porque Jesus diz que quando nós assim fazemos, nós evidenciamos que somos discípulos de Jesus. E aí neste texto que nós vamos ler, né, do Evangelho de João, capítulo 14, versos de 1 a 6, nós vamos entender e ver que estamos às portas do final de 2020, mas que há esperança. Há esperança no fim. Olha o que diz o texto sagrado. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-la teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Olha que coisa maravilhosa. Vamos entender um pouquinho aqui a pergunta de Tomé. Por que Tomé perguntou, Senhor, ele não sabe o caminho? Por que ele falou isso? Quando nós olhamos no capítulo 13, no momento em que Jesus lava os pés dos discípulos, ele diz assim, olha, o que eu estou fazendo agora vocês não vão entender. E aí na sequência Jesus diz assim, olha, eu vou para um lugar que vocês não podem ir. E aí é o momento em que Pedro diz, Senhor, eu estou pronto para ir até a morte contigo. Mas aí Jesus diz o que para ele? Hoje mesmo você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. E aí então ele diz o quê? Ou para onde eu vou, vocês não podem ir. Então na cabeça de Tomé tinha o quê? Jesus estava indo para um lugar, eu não posso ir, se eu não posso ir, não sei o caminho. Como é que ele me diz agora que eu sei o caminho? Fica confuso. Mas veja bem, o que estava passando ali naquele contexto histórico? O que estava passando ali naquele momento em que Jesus profere esse relato, esse texto? O que estava se passando ali? Olha só, Jesus, ele tinha sido negado. Jesus havia anunciado aos discípulos que o fim estava próximo. Estava anunciando para os discípulos que ele não estaria mais com eles. Tinha anunciado que o seu tempo tinha chegado. Além de anunciar que o seu tempo tinha chegado, além de anunciar que os discípulos não teriam mais o mestre ali com eles, ele anuncia que seria traído, que alguém o iria trair. Além de anunciar que alguém o iria trair, ele anunciou que Pedro, aquela figura de liderança no meio dos discípulos, né? Aquele homem impetuoso no meio dos discípulos, Jesus tinha dito, olha, tá vendo Pedro? Pois é, vai me negar 3 vezes. Então os discípulos estão vindo ali de uma sequência de acontecimentos e de relatos e de notícias muito desagradáveis. Os discípulos estavam vindo ali de alguns momentos que estavam deixando eles cada vez mais tristes, chateados, cada vez mais desamparados. Não vão ter mais o mestre perto deles. Jesus vai ser traído, né? Pedro, aquela figura de liderança, vai negar a Jesus. O que nós vamos fazer? É o fim. Não tem mais esperança. Não tem mais solução. E aí nós estamos ao fim de 2020, às portas do fim de 2020. Daqui 2 semanas já é 2021. E de repente você olha para 2020 e você não vê esperança. Você olha para pessoas que você perdeu por causa da Covid. Você olha para a renda que você perdeu emprego, né? Você perdeu amigos, perdeu parentes, perdeu negócios. Nós tivemos tanta dificuldade, perdeu saúde. Tem pessoas que tiveram Covid que até hoje não tem o seu paladar totalmente restaurado, que falha a memória, né?
que o olfato não funciona muito bem, que ainda tem sequelas. Então nós perdemos muito em 2020. São notícias terríveis. E quando nós olhamos para 2021 que está às portas, nós temos aí vacinas, mas temos briga política. E aí fica nós ficamos no meio de um fogo cruzado. Ficamos no meio de um fogo cruzado. E às vezes você pode estar se perguntando, o que vai acontecer? O que será de nós? Qual a esperança que nós temos? Mas eu quero te dizer que há esperança no fim. Sabe por que há esperança no fim? Olha o verso 1 de capítulo 14 do Evangelho de João. Não se turbe o vosso coração. Não desespere o vosso coração. Não entristeça o vosso coração. Tenha fé em Deus. Tenha fé também em mim. Crede em Deus. Crede em Jesus Cristo. Há esperança. Podemos ter paz. Podemos ter paz. Não se desespere o vosso coração. Tenha paz no seu coração. Tudo que aconteceu até agora foi permissão de Deus. Nenhuma folha cai sem que seja permissão do Senhor. Nada acontece no mundo sem que seja permissão do Senhor. E a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Esses dias eu estava conversando lá no trabalho, e aí falando a respeito da Covid e tal, e o que vai acontecer, e aquela coisa toda. E aí uma pessoa falou assim, a certeza que a gente tem é que a gente vai morrer. Quando? Não sabemos, mas Deus sabe. Nós não sabemos quando Deus vai chamar o nosso nome. Se vai ser por causa da Covid, um acidente de trânsito, por causa de qualquer outra coisa, nós não sabemos. Por causa da velhice, nós não sabemos. Mas o Senhor sabe qual vai ser o momento que Ele vai chamar o nosso nome. E nós podemos ter paz. Não podemos relaxar, mas podemos ter paz no nosso coração. E saber que o momento que Deus escolher, este é o momento que nós vamos partir. Nós podemos ter paz obedecendo a palavra do Senhor. Olha o que diz Salmos. Salmo de número 119. Salmo 119, verso 165. Olha o que diz lá. Grande paz tem os que amam a tua lei. Para eles não há tropeço. Grande paz há para aqueles que amam a palavra de Deus, a Bíblia, porque para eles não há tropeço. Podemos ter paz em obedecer a palavra de Deus. Podemos ter paz em viver a lei de Deus. Podemos ter paz em viver os mandamentos, as orientações, a palavra de Deus. Podemos ter paz, porque o Senhor está conosco. Podemos ter paz para confiar no Senhor. Confiar de que dias melhores virão. Confiar de que o Senhor está no controle. Confiar porque Romanos 15, verso 13 diz que o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos na esperança no poder do Espírito Santo. Podemos ter paz porque quando obedecemos a palavra de Deus, confiamos na palavra de Deus, nós temos essa esperança no poder do Espírito Santo. Podemos ter paz na palavra de Deus, porque quando obedecemos a palavra do Senhor, como diz o texto, a esperança de Deus nos encha de todo gozo, de toda alegria, de toda satisfação no Senhor. E assim seremos ricos na esperança. O que é ser rico na esperança? É ser abundante na esperança. É ter esperança para falar. É ter esperança para viver. É ter esperança para compartilhar. É ter esperança uns com os outros. É poder bater no ombro do amigo e falar assim, vai dar tudo certo. Deus está no controle. Mas você está doente, você perdeu gente, você perdeu emprego. Vai dar tudo certo. Porque Deus está no controle. Nada foge do controle de Deus, do controle de tuas mãos. Por isso podemos ter paz. Imagine você, Isaías diz que Deus tem o controle de todo o universo nas suas mãos. Diz que as águas do mundo inteiro foi medido na concha das suas mãos. Diz que as estrelas do céu são desenroladas como uma cortina
por Deus. Diz que os montes do mundo foram pesados em balança de precisão, aquela balança que mede gramas. Foi assim que Deus mediu os montes. Quem sou eu? Se ele fez isso com o universo, quem sou eu? Mateus 6 nos ensina que nós não devemos andar ociosos por coisa alguma. Porque o pássaro não falta alimento. O lírio no campo não falta a beleza do seu exterior, da sua roupa exterior. E se Deus faz isso com eles, quanto mais a nós que somos seus filhos, podemos ter paz de que Deus está cuidando de tudo. Mas sabe qual é o problema? Sempre tem um problema, né? Sempre tem um problema, é impressionante. O problema é que às vezes a gente faz assim, ó, a gente dá a nossa vida para Deus cuidar com uma mão e com a outra a gente vai lá e tira. Nós queremos que Deus controle a nossa vida, nós queremos que Deus cuide da nossa vida, mas nós não queremos entregar, abrir mão deste controle para Deus. Queremos nos manter fechados. Deus, cuida disso aqui, ó. E a gente vai pegando de migalha em migalha, sabe? Cuida disso aqui, ó. Desse aqui, deixa que eu cuido. Cuida só desse daqui, ó. E aí a gente espera que Deus faça alguma coisa. A gente espera que Deus cuide. Deus só vai cuidar se você abrir mão, meu irmão. Deus só vai cuidar se você deixar, meu irmão. Deus só vai cuidar se você realmente o aceitar como Senhor e Salvador da sua vida. Abra mão do controle para que Deus possa realmente e efetivamente cuidar da sua vida. Podemos ter paz, podemos ter esperança, porque nós temos segurança. Pastor, você está doido. Que segurança a gente tem no meio desse turbilhão de acontecimentos? Que segurança a gente tem de ir na padaria e não ser infectado? Que segurança a gente tem de ir no mercado e não acontecer alguma coisa? Que segurança a gente tem de ir trabalhar e acontecer alguma coisa? Eu tenho segurança. Eu tenho segurança. Sabe por que eu tenho segurança? Olha lá o que diz o verso 2 do capítulo 14 do Evangelho de João. Diz assim, ó: na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou-lhe teria dito, pois eu vou preparar lugar. Casa é lugar de segurança. Por que você acha que o governo mundial, que a Organização de Saúde declarou lá no início de fevereiro, de março, que a gente devia ficar em casa? Não foi para poder nos dar segurança, para que ninguém fosse contagiado? Casa é sinal de segurança. Moradia é sinal de segurança. E Jesus diz, olha, o seu lugar está preparado na eternidade. Mas eu sou uma pessoa má, pecadora, faço coisa errada. Como assim Deus preparou o lugar? Preparou, meu irmão. Sabe Hitler? Tem um lugar preparado para ele. Sabe aquele traficante, pior traficante que você já viu na vida? Deus preparou um lugar para ele. Sabe aquela pessoa que mente, que rouba, que mata? Deus preparou um lugar para ele. Ele vai? É outra história. Mas o lugar está preparado. A minha residência celestial está preparada na eternidade. Mas o ir para lá cabe a mim. É minha decisão de aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, para que eu possa ter acesso, ter as chaves dessa morada celestial, está nas mãos de Cristo. E a decisão é sua, é minha. O lugar está preparado, um lugar de segurança. E nós podemos declarar que nós temos segurança em Cristo Jesus, sim, porque o Senhor é a nossa segurança. Olha o Salmo 27. Salmo 27, verso de número 1. Salmo 27, 1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem eu vou ter medo? O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem eu vou ter medo? O Senhor é a minha luz, como vou andar em trevas? O Senhor é a minha luz, como vou andar em trevas? O Senhor é minha salvação, por que eu vou ter medo? Não significa, veja bem, não significa que eu vou andar de qualquer jeito. Não significa que eu vou andar de qualquer forma. Não significa que eu vou colocar Deus à prova. Não significa que a partir de hoje eu vou andar e sair aí, fazer aglomeração de pessoas, andar sem máscara, não usar mais álcool em gel, não me proteger. Não é isso. Não põe o Senhor teu Deus à prova. Não é isso. Mas é que, fazendo a minha parte, eu posso estar seguro. Seguro. Porque o Senhor é a minha luz e a minha salvação.
E por mais que eu venha ser acometido com o vírus, o Senhor continua sendo a minha luz e a minha salvação. O Senhor vai cuidar dos meus, da minha família. E o Senhor me preparou um lugar na eternidade. Paulo diz para mim, o viver é Cristo. O morrer é lucro. Por que o morrer é lucro? Porque ele tinha certeza da sua morada na eternidade, ao lado de Jesus. Vivamos para Cristo, centralizados em Cristo, focados em Cristo, e essa é um pouco da mensagem de hoje à noite, inclusive. Focados em Cristo, vamos viver com foco no Senhor, centralizados na presença do Senhor, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele é a essência de todas as coisas. E Ele nos dá essa segurança. Temos segurança no Senhor. E quer um outro motivo? Vou te dar um outro motivo para ter segurança no Senhor. Jesus nos prometeu uma morada na eternidade. E Deus diz assim a partir do salmista, lá no Salmo 91, verso 1, diz assim, ó, o que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Olha que maravilha. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Deus é a nossa morada eterna. Deus é o nosso refúgio, nosso socorro bem presente. Deus é. Deus é. Você está descansando na sombra do Onipotente? Você está se escondendo no esconderijo do Altíssimo? Ele está à disposição de todo aquele que nele crê, de todo aquele que busca, de todo aquele que se coloca na presença dele. Nós podemos ter esperança no fim, porque além de termos paz e segurança, nós temos um companheiro precioso. Temos um companheiro precioso. Olha só o que diz o verso 3 do capítulo 14 de João. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Olha que coisa maravilhosa. É Jesus nos garantindo, olha, eu vou me ausentar por um espaço de tempo para preparar um lugar para você morar, mas eu vou voltar. Para que a gente vai duvidar? A dúvida na palavra do Senhor, ela é a verdade e a vida. A palavra do Senhor é a verdade. Não precisamos ter medo, não precisamos duvidar. A palavra do Senhor é a verdade. Mas sabe uma coisa fantástica que o Senhor nos fez? Ele não nos deixou órfãos. Ele não nos deixou órfãos. E isso é maravilhoso. Porque quando Jesus foi para nos preparar lugar, Ele mandou o Espírito Santo para habitar no nosso coração, para estar conosco o tempo inteiro e nos ajudar a enfrentar o dia mal e a nos ajudar para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, para nos ajudar em andar em santidade. Nós não estamos sós. Por mais que você de repente esteja ou tenha vivido um momento de isolamento social por causa da Covid, que você teve que ficar sozinho, Jesus estava com você. O Espírito Santo estava com você. Ele não te abandona, ele não te deixa. Nós deixamos muitas vezes. Nós deixamos muitas vezes. Nós nos afastamos do Senhor muitas vezes. Nós escolhemos ficar sozinhos e enfrentar os desafios sozinhos muitas vezes. Mas o Senhor continua de braços abertos para nos receber. O Senhor continua no mesmo lugar, pronto para nos receber de volta. De braços abertos. Lembra da parábola do filho pródigo? Jesus, ali, na figura do pai daquele jovem, Deus na figura do pai daquele jovem, ele estava naquele lugar, e daquele lugar ele não saiu. O jovem se afastou, foi lá, viveu de forma dissoluta, e o jovem voltou. Deus, o Pai, continua no mesmo lugar, nos esperando para termos um relacionamento com Ele, nos esperando para termos intimidade com Ele. Ele é o nosso companheiro precioso. E Jesus declarou, né, em Mateus
28, ele declarou isso lá no finalzinho do Evangelho de Mateus, no verso 20, ele diz, olha, bem no finalzinho, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele nos garantiu que estaria conosco. Ele nos garantiu que não nos abandonaria. Ele nos garantiu de que não nos deixaria. Ele está conosco. Como não ter segurança se o autor da vida está conosco? Como não ter segurança se o Deus Altíssimo é o nosso esconderijo? Como não ter esperança se a palavra de Deus nos traz essa paz? Nós podemos ter esperança neste final de 2020. Nós podemos ter esperança porque temos paz, porque temos segurança, porque temos um companheiro precioso e porque nós temos um caminho a ser seguido. Nós temos um caminho a ser seguido. Verso de número 6, quando Tomé indaga e pergunta, Senhor, nós não sabemos o caminho para onde nós devemos ir. E Jesus responde no verso 6 e diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Nós temos um caminho para ser seguido. E a grande pergunta para nós, nesta manhã, você tem trilhado este caminho? É muito bonito falar a respeito de esperança, é muito bonito falar a respeito de paz, que nós temos paz, e é uma paz que excede todo o entendimento. É muito bonito falar que nós podemos ter segurança, porque Deus é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso socorro bem presente na angústia. É muito bonito falar que nós temos um companheiro, que Jesus não nos abandona, que Jesus não nos deixa. É muito bonito falar tudo isso. Mas nós temos trilhado esse caminho. Nós temos trilhado no caminho de Jesus. Nós temos trilhado nesse caminho de renúncia da própria vida em favor do outro. Nós temos trilhado esse caminho de oração. Jesus, em vários momentos, ele se retirou da presença dos discípulos para orar. Em vários momentos. Em vários momentos ele renuncia o bem-estar pelo outro, para curar o outro, para alimentar o outro. Em vários momentos, Jesus, ele renuncia a si mesmo e fez discípulos. Em vários momentos, ele renunciou a si mesmo para treinar outras pessoas. Percebe isso? Jesus orava, Jesus discipulava, Jesus tinha compaixão e graça das pessoas ao seu redor, Jesus liderou pessoas, Jesus instituiu uma igreja para que nós pudéssemos estar aqui hoje. Percebe? Você tem trilhado esse caminho? Jesus deixou o exemplo de serviço. Jesus deixou um exemplo a ser seguido. E nós precisamos caminhar neste caminho que Jesus deixou para nós. Não é um caminho qualquer, meu irmão. Não é um caminho obscuro. Não é um caminho que nós não podemos ver onde estamos indo. Muito pelo contrário, é um caminho iluminado. Salmo 119, 105 diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. E eu acho isso muito bacana, quem me conhece sabe disso. Eu acho muito bacana esse texto porque diz que ele é lâmpada para os meus pés, algo assim imediato, algo do agora, algo que está próximo de mim, algo que eu preciso fazer agora. A palavra de Deus é luz para isso, é lâmpada para esse caminho, para esse momento imediato que eu preciso viver. É lâmpada para os meus pés, para aquilo que está ao meu redor, aqui pertinho, aconchegado. Mas não só isso, porque às vezes nós olhamos e isso parece uma vela, né? Se você já foi no interior, mas no interior assim, na fazenda mesmo, e você precisou de repente no momento que estava sem energia, ou se você foi acampar, né, e você precisou andar por uma trilha à noite, num breu, numa escuridão. Da última vez que eu fui para a casa dos meus pais, nós chegamos lá assim à noitinha, né, e aí a minha cunhada estava com a gente, e aí eu falei assim, olha só que coisa, e desliguei o farol do carro. Não se via nada ao redor de nós. Um breu total. E aí, quando você está com uma vela,
num lugar desse, o que acontece? A vela ilumina ao seu redor. Você sabe ali, 10, 15, 30 centímetros no máximo, o que está ali ao seu redor. Mas além disso, você não consegue enxergar mais nada. Então a palavra de Deus, ela é lâmpada para esse pertinho do que a gente precisa fazer, né? Daquilo que está rondando a nossa cabeça, o nosso pensamento, né? Ela ilumina. Mas não é só isso. Ela é igual um farol, né? Quando você está dentro de um carro, você liga o farol, ou quando você está numa trilha dessa e você está com uma lanterna e não com uma vela, a lanterna ilumina longe. Longe, você consegue ver aí, 10 metros até, bem longe, você consegue ver o que está acontecendo lá na frente. É a palavra de Deus. Luz para o meu caminho. Me ilumina o meu caminho que eu preciso andar. Ilumina e me mostra a cruz de Cristo que eu preciso caminhar. Ilumina e mostra o caminho de Jesus que eu preciso caminhar, que eu preciso trilhar. É a palavra de Deus. Então é um caminho iluminado. Olha que coisa maravilhosa. Não significa que não seja um caminho muitas vezes difícil. Não significa isso. Porque quando você está numa trilha, por exemplo, você tem pedra, você tem mato, você tem buraco, você tem pedaço de tronco, você tem animais ali ao redor que você precisa se desviar muitas vezes, né? Então, pode ser um caminho difícil. E Jesus disse, né, que no mundo nós teríamos aflições. Mas quando nós olhamos para o Evangelho de Mateus, lá no capítulo 14, eu vou ler o verso 24 e 25, diz assim, entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigia da noite, foi Jesus ter com eles andando sobre o mar. Olha que coisa. Os discípulos estavam dentro do barco, um local aparentemente seguro, mas as ondas estavam ali batendo contra o barco e jogando o barco de um lado e para o outro, e açoitando aquele barco, quase levando o barco a pique, a afundar. E de repente você está andando no caminho de Jesus. De repente você está trilhando no caminho de Jesus. Mas os ventos estão batendo na sua vida. A existência está açoitando a sua vida. E as dificuldades estão sendo tremendas. Dificuldade na sua saúde, dificuldade nos seus relacionamentos, dificuldade na sua família, dificuldade no seu casamento, no seu trabalho, com os seus vizinhos, com as suas emoções. Muitas dificuldades que podemos enfrentar. Contas que chegam e não tem dinheiro para pagar. Né? Menino que está com fome e de repente você não tem dinheiro para colocar comida em casa. E aí a existência vai te batendo, te açoitando. E parece que você vai se desmanchar, de ser destruído por tudo isso que está ao seu redor. Mas de repente, Jesus vem andando no meio da água. E quando nós olhamos para o finalzinho desse texto, para o final aqui dessa história, em que os discípulos veem e pensam que é um fantasma e tudo mais, mas quando Jesus entra no barco, lá no verso 32, subindo ambos para o barco, cessou o vento. Quando Jesus entrou no barco, acabou. Cessou o vento. Quer dizer que não existe mais vento? Existe. Senão a gente não estaria sentindo vento nos dias de hoje. Existe. O vento continua existindo. As ondas continuam existindo. Mas quando Jesus está no barco, nós temos segurança. Nós podemos ter um caminho difícil, mas com Jesus no barco da nossa existência, tudo se torna mais tranquilo de ser enfrentado, mais fácil de ser enfrentado. Por quê? Porque temos paz, porque temos segurança, temos um companheiro, temos um caminho para seguir, um caminho que é libertador. Libertador. João 8,32, Jesus nos ensina: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Por mais que o caminho seja difícil, a verdade de Jesus liberta. Às vezes nós vemos
algumas igrejas fazendo culto de libertação, né? É oração de libertação, é promessa de libertação, é não sei o quê, e várias outras figuras aí para prometer a libertação, mas o que liberta, meu irmão, é a verdade. O que liberta, meu irmão, é a verdade. E a verdade é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos liberta. É a palavra de Deus que muda a existência. É a palavra de Deus que muda o comportamento. É a palavra de Deus que transforma o caráter do homem. Porque ela é a verdade, e a verdade liberta. A verdade liberta. Portanto, meu amado irmão que me assiste, podemos ter esperança no final de 2020. Por mais que seja um ano difícil, por mais que tenha muita gente falando assim, acaba pelo amor de Deus, ano de 2020, que eu não aguento mais. Por mais que tenha sido um ano que para muitas pessoas foi o pior ano da história. Por mais que tenha sido um ano difícil, há esperança no fim. Porque Jesus está conosco. Porque nós podemos ter paz em Jesus. Podemos ter segurança em Jesus. Temos um companheiro precioso ao nosso lado. E nós temos um caminho a ser seguido, que é o caminho que Jesus trilhou. O meu desafio para você nessa manhã, trilhe esse caminho. Aceite a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Caminhe nos passos de Jesus, para que nós possamos ter paz, segurança e a presença do Espírito Santo em nossas vidas todos os dias. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos aí onde você estiver e vamos orar ao nosso Deus em nome de Jesus. Pai querido, Deus de amor, nós te louvamos, te exaltamos e te glorificamos, ó Deus, pela tua graça e misericórdia que tem nos alcançado. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor, ó Deus, tem sido tão bondoso, ó Pai, e maravilhoso para com as nossas vidas. Obrigado, Deus, pela tua palavra, obrigado pela tua presença, obrigado, Deus, porque nós podemos ter esperança contigo, porque nós podemos ter paz, podemos ter segurança, podemos ter, ó Deus, um companheiro precioso, podemos ter, ó Pai, um caminho a ser seguido, e nós clamamos a Ti, ó Deus, que essa palavra possa encontrar corações dispostos a Te obedecer, que essa palavra possa encontrar, ó Deus, corações dispostos a Te aceitar, pessoas que estão dispostas, ó Deus, a renunciar à própria vida para trilhar o caminho de Jesus. Em nome de Jesus, ó Pai, que haja transformação de vidas, que haja mudança de comportamento, que haja compromisso na Tua presença. Clamo a Ti, ó Deus, por este finalzinho de ano que nós estamos chegando, que o Senhor possa estar abençoando, que seja um restante de ano abençoado na Tua presença, que nós possamos dia após dia buscar ao Senhor, buscar a Tua face e fazer a Tua vontade a todo instante. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, hoje é o último dia que nós vamos fazer transmissão, tá? Agora aqui em 2020, online, porque nós vamos parar aí esses próximos dias, porque já vem Natal e Ano Novo, então nós não vamos fazer transmissão online agora em 2020. Nós retomamos as transmissões online para todos nós, para todos vocês, a partir do dia 10 de janeiro, tá certo? Nós vamos retomar aí as transmissões online para a glória do Senhor. Então você está convocado a estar conosco, continuar compartilhando conosco a palavra do Senhor. E eu quero fazer um convite para você, principalmente para você que é aqui de Brasília, né? A nos convidar, a nos visitar, né? Para estar conosco cultuando ao Senhor ali na QNR, né? Ali na QNR 2, Conjunto J, lote 16, a congregação da Igreja Batista Boas Novas, na qual eu pastoreio. Você que está aqui em Brasília é nosso convidado, nosso precioso convidado a estar conosco. Então vá nos visitar, culto hoje às 19 horas, você será muito bem-vindo. Estamos tomando todas as devidas providências, né, de segurança, né, para que nós possamos estar todos tranquilos em relação a cultuar ao Senhor. Nos visite para cultuarmos juntos ao nosso Deus. Eu sou o pastor Rodson, pastor da Igreja Batista Boas Novas na QNR. É um prazer imenso estar com vocês. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Você que está aí de outras plataformas, muito obrigado por estar participando, nos assistindo até agora. E o meu desafio para você é que você compartilhe. Compartilhe esses vídeos, compartilhe a palavra do Senhor, compartilhe com seus amigos, com seus vizinhos, para que o Senhor seja exaltado e glorificado em nome de Jesus. Amém?
Mais uma vez, muito obrigado. Tenha uma semana abençoada na presença do Senhor. Tenha um domingo bendito na presença do Senhor. E você que é aqui de Brasília, esteja conosco, cultuando ao Senhor hoje, ali na nossa congregação, na QNR. Certo? Um Feliz Natal para todos vocês. Um Feliz Ano Novo para todos nós. E que nós possamos estar confiantes de que há esperança na presença do Senhor. Deus abençoe, meus irmãos.